Pessoal, estava vendo aqui no Instagram, né? Um corte do Instagram da Simone, aquela cantora, né? Simone. E ela falava para o entrevistador que o negócio dela era imóveis. O cara perguntava se ela tinha imóveis, ela disse que tinham vários IPTUs para pagar no começo do ano. Aí o cara ficou intrigado, mas quer dizer que você investe em imóveis? Sim, construo. Inclusive ela conhecia um amigo que era artista também, só que não estava mais tanto na moda, não estava em alta. Diz que esse amigo dela, durante a pandemia, não passou necessidade, porque tinha 3 casinhas alugadas que ele construiu na época da fama, na época que estava ganhando bem, construiu essas 3 casinhas e foi o que salvou ele durante a pandemia. Eu vi uma entrevista de um artista do passado. Esse artista falando o seguinte na entrevista, e nunca mais eu esqueci. Ele falou assim: se eu não tivesse as minhas casinhas de aluguel, ele tem 3. Ele tem 3. Se eu não tivesse as minhas casinhas de aluguel, eu tinha passado fome na pandemia. Eu queria falar para vocês, pessoal, que eu tenho um livro que fala sobre construção. Eu sou construtor, sou empreendedor. E aí eu falo no primeiro capítulo como e por que você deve construir para investir. Esse é um dos motivos. Isso você vai ter uma renda futura. Pode ser uma aposentadoria para você, pode ser um complemento de renda, pode ser até um salário a mais. Você comprar para alugar ou para vender. O que você deve construir? Qual é a dica que eu deixo aqui para vocês? E você já deve saber, a maioria das pessoas já sabe disso, já ouviu falar disso. Que construir uma casa é muito mais barato que você comprar uma casa pronta. Você vai comprar um apartamento pronto, ele vai custar muito mais do que se você comprar o material e contratar pessoas para fazer. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo, você consegue contratar diretamente a mão de obra. E aí você já consegue, vamos dizer assim, blindar aquele valor de mão de obra, geralmente uma obra de grande porte. Uma casa duplex, por exemplo, um condomínio de alto padrão, ela demora 1 ano para ser construída, de 10 meses a 1 ano e 2 meses, 14 meses. E nesse período você já negociou a mão de obra, aquela mão de obra não vai ter reajuste. A inflação está... O INCC continua aumentando, que nunca o INCC baixou, a cada ano que passa ele sempre aumenta. Há mais de 40 anos que o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, não baixa. Então essa é outra dica para você construir um imóvel de alto padrão hoje, por baixo, na cidade Alfa, ou no condomínio Alphaville Fortaleza, por baixo ela está R$12 mil. Ou seja, se você tiver 3 casinhas para alugar, você vai estar ganhando R$36 mil na sua aposentadoria. 36 mil. Muitas vezes, se você é um médico, um profissional liberal, o médico começa ganhando ali para ganhar 30 mil, às vezes no começo da carreira ainda não ganha isso. Muito bom, ganha ali em torno de R$100 mil, 120 mil, 150. Mas 36 mil é um médico que está começando. E você saber que na aposentadoria você vai ter uma renda dessa e que você pode viver disso, dependendo do seu perfil, trabalhar com dinheiro do banco, construir com recursos próprios, depende do seu perfil de investidor. E aí, outra dica que eu vou dar, uma outra oportunidade, a gente vai falar dos perfis de investidores de construção, 3 tipos de perfil que existe, e do tipo de investimento que você pode fazer para começar a construir, para ganhar dinheiro com isso.